Muito bem, está no ar mais um episódio do podcast De Frente com o Vídeo Topado nessa quarta-feira. E hoje temos a honra em receber nosso amigo, nosso irmão Eduardo. Irmão Eduardo, seja bem-vindo. Você poderia falar quem é irmão Eduardo? Com muito prazer. E não tem como falar do irmão Eduardo sem a origem do irmão. A nossa origem, Deus, viu? Por isso vamos nos colocar na presença dele, para que ele abra a nossa inteligência, se use de nós para alcançar muitos corações. Senhor, envia o teu Espírito sobre nós, para que as nossas palavras sejam as tuas, para que esse diálogo possa trazer o conforto, a força necessária a quem vai ouvir e assistir esse podcast. Derrama, Senhor, a sua bênção sobre nós, para que nós possamos te seguir e te amar cada vez mais. Amém. Amém. Agora posso dizer quem eu sou, viu? O professor pode... Então, meu nome é Eduardo, né? Conhecido como irmão Eduardo, e a minha família é do Paraná. Eu sou filho único e meus pais são bastante jovens, né? Eles estavam aqui semana retrasada. Aqui em Codó. Eles vieram aqui para minha ordenação. E tive o privilégio de nascer numa família de pessoas honradas, trabalhadoras, né? E não falo isso por questão sanguínea, hein? Porque há aqueles que defendem o sangue, defendem qualquer coisa que façam parte só pelo fato de defender, sem que aquilo seja verdadeiro. Falo do meu pai e da minha mãe com muita alegria, porque são de fato pessoas boas, trabalhadoras, honestas, e me instruíram no caminho de Deus, né? Me instruíram no caminho quando eu não queria saber de Deus. Então, eu gosto sempre de lembrar que o grande amor de Deus, ele é tão maravilhoso que nos ama sempre. E ele me amou quando eu não gostava dele, viu? Eu ia para a missa por obrigação. E o senhor ia porque eles me obrigavam, né? É obrigado, né, irmão? E bendito seja Deus porque faziam isso. Porque quanto tempo eu teria perdido por ignorância, e eles me obrigaram, e eu sou muito grato, viu? Por isso eu falo até para os pais, né? Falo, olha, obriga, viu? Porque nem sempre uma criança ou um jovem sabe de verdade aquilo que é bom. Se o pai não chegar lá... E se deixar solto, imagine, para a escola, se deixar solto, não vai, porque é melhor jogar videogame, melhor brincar. Mexer em celular, essas coisas. Se deixar, nem banha, nem come na hora certa. A minha filha aqui, que eu disse, eu falei, Pitoquinha, na hora de banhar, pai, agora minha Pitoquinha, vamos banhar, Pitoquinha. Se não aperrear o filho, o pai tem que estar mesmo presente mesmo na vida do filho. Pá. E para as coisas de Deus também, e mais ainda, para que essas sementes que os pais lançam possam florescer, assim como floresce na minha vida, graças ao trabalho, à dedicação do meu pai e da minha mãe. Né? Para forçar, tipo, o senhor, vai lá, vai para a igreja, meu filho. O senhor ia sem mesmo o senhor querer, mas o senhor depois viu que deu resultado. Irmão Eduardo, como você reconheceu aqueles sentimentos, né, aos 15 anos, que realmente era um chamado de Deus para você? Então, assim, eu relaciono, para se poder entender esse grande mistério, a quando alguém se apaixona. Mas não aquela paixão que vai passar e que é rápida, mas aquela paixão que leva ao amor, aquilo que é verdadeiro. Um homem e uma mulher se apaixonam, mas há um mistério nisso. Porque não é porque é a pessoa mais bonita, mais legal, é porque de repente, naqueles dois corações há um reconhecimento que vai além de características, de possibilidades. Então, esse grande amor de Deus brilhou sobre mim e eu reconheci. E eu que, como disse, nem gostava de Deus, né? Tu vê, né, irmão? E ele que sempre me amou, né?
de repente vi esse amor, senti, e aí não queria outra coisa senão amá-lo, né? Mesmo tão jovem, eu tinha 13, 14 anos, 13, 14 anos, né? Era muito jovem, né? E aí, por exemplo, eu nunca fui coroinha, nada, eu ia realmente por obrigação. O senhor nunca foi nada da igreja? Não, de jeito nenhum. Eu gostava de jogar basquete, de brincar na rua. Futebol também, futebolinho? Futebol, eu comecei a gostar depois, né? No seminário. Mas de repente esse amor brilhou sobre mim. E era tão maravilhoso que eu não conseguia fazer outra coisa senão querer esse amor, né? E nessa busca, nessa abertura, de repente eu percebi, a gente fala sentir, mas é mais do que isso, que esse Deus que me criou por amor, também me chamava agora a deixar tudo e ser todo dele, e viver todo por esse amor. E quando eu percebi isso dentro de mim, eu quis responder. Só que eu era muito inocente. 13 anos, irmão. 13. E era inocente que as coisas, elas têm uma forma de acontecer. Então, eu peguei e pensei que era assim, não, eu vou para o seminário, não vou falar para ninguém, o dia que eu for eu aviso. Mas não é assim. Os padres do seminário têm que conhecer a sua família, existem encontros vocacionais, todo um caminho antes de você entrar num seminário. E eu, na inocência, pensei assim, não vou falar para o meu pai e para minha mãe, só o dia que eu for. O senhor falou, o senhor... eu pensava, pensando, né? E aí, foi um dia, uma noite, na verdade, muito bonita, que eu estava junto com a minha mãe, e eu falei, eu vou falar para ela. E aí eu disse para ela que sentia que Deus me chamava e que eu ia para o seminário. E ela se emocionou muito. E eu me lembro, eu acho que foi tão lindo foi uma coisa extraordinária aquela noite. E como tudo que é próprio do tempo, o tempo vai tirando de nós. Então as lembranças vão se tornando pequenas diante da grandeza das coisas, né? Mas eu me lembro que ela de repente canta uma canção que eu não conhecia. E aquela canção me toca profundamente e me acompanha durante toda a minha vida. E o refrão da canção dizia: sou cidadão do infinito. Eu então deixo meu pai e minha mãe, deixo meus sonhos, deixo todas as possibilidades que eu poderia ter na vida e tenho só Deus. E eu me torno então não um cidadão de Londrina, minha cidade, ou do Paraná, ou do Maranhão, um cidadão do infinito. Do infinito. Coincidência ou não, essa canção que ela cantou para o senhor, né, foi realmente o que aconteceu na sua realidade, né, irmão? Né? É muito interessante a sua história, como o senhor conheceu Deus, né? Sentiu Deus tão jovem, com 13 anos de idade. Irmão, eu fico aqui pensando, o senhor falou que sua mãe e seu pai praticamente forçavam você a ir para a igreja, né? E aí quando o senhor chega, fala para ela, mãe, eu senti Deus, né, me chamando para fazer isso. Na hora que você falou para ela, qual foi assim o sentimento dela na hora que o senhor sentiu? Eu acho que deve ter sido uma surpresa para ela. Uma surpresa no sentido bonito, né? Sim. Uma surpresa cheia de alegria, de uma experiência também de Deus naquele momento, né? E me apoiaram, né? Me apoiaram nesse chamado, me ajudaram, né? E tem me ajudado até o dia de hoje, né? Aqueles que Deus chama, é importante que a gente os ajude, né? Quando Deus dá uma missão a alguém, a gente precisa pedir a Deus por aquela pessoa e ajudar no que a gente puder, né? Ainda que aqueles que vivem de Deus, Deus é tudo. Então, mesmo que falte o apoio da família, apoio do que for, Deus é o apoio. Mas para quem está começando é muito importante apoiar, né? E principalmente, meu irmão, para missões especiais, viu? Quando Deus dá missões especiais a alguém, é normal que a maior parte das pessoas não vão entender, vão julgar, outras vão atrapalhar, perseguir. Por isso é preciso
pedir a Deus por aqueles que Deus dá missões especiais. Orientar, né? Por isso, eu vim aqui com muito prazer. Você me visitou, você e o Miguel me visitaram aquele dia, fizeram uma matéria que foi muito boa, foi até para fora do país, para amigos para fora para poderem assistir. Todo mundo gostou muito. E quando vocês iniciaram aqui o podcast, eu sempre pedi a Deus, porque além de qualquer situação, há pessoas que têm um chamado de Deus e querem desenvolver esse chamado, né? E então eu vim aqui também não só porque você me convidou, mas como sinal de apoio, de que rezo por vocês, para que vocês sigam em frente e cada vez mais entendam a importância de um meio de comunicação como esse, de levar a verdade às pessoas, independente que a gente mesmo possa se prejudicar, possa não ser entendido, ser querido, não importa, viu? Importa que esse meio que Deus deu a vocês é um meio ao qual vocês podem levar mudança de vida às pessoas. Né? Irmão, eu tô aqui até um pouco emocionado, né, com essas palavras, porque eu souber que isso aí para mim é muito importante, né, como eu falei pro senhor, né, o senhor sentou, eu falei só, ó irmão, na hora que eu fui lá, fiz aquela visita lá no santuário, e o senhor fez aquela benção pra gente, né, e daquele dia para lá, minhas coisas começaram evoluir muito rápido, né, e tá hoje aí nosso resultado na cidade de Codó, e eu disse, rapaz, eu tenho de trazer o irmão Eduardo aqui no meu podcast, só que era para ser o segundo, né? E aí o senhor, era para ser, no caso, era o primeiro, mas o senhor falou que estava numa agenda, né? Eu trouxe também o padre, o nosso amigo padre Edivan, pessoa também muito gente boa, humilde aqui do nosso bairro Codó Novo aqui, e eu fico muito grato mesmo por a sua presença aqui no nosso podcast. E a gente leva o senhor, a sua voz leva paz pra gente. Tô escutando o senhor falando aqui, eu tô leviando, entendeu? Já acabou até o nervosismo. É isso aí. Bendito seja Deus. Amém. Irmão Eduardo, o que foi mais difícil? Ao deixar sua casa tão jovem ou para entrar para o seminário, irmão? É difícil falar de dificuldade, porque quando o coração está cheio de amor, não tem empecilhos. As coisas se tornam pesadas quando o amor vai se tornando menor, não tem? Aí tudo é difícil. Mas para quem está com o coração cheio de amor, nada é difícil. Faz tudo com alegria, até maluquices, viu? Porque quem está com o coração cheio de amor, até doideira faz. Né? Então assim, eu queria tanto responder esse chamado que não teve uma grande dificuldade. A dificuldade depois para manter o chamado. Aí sim, as adversidades que vão acontecendo, né? Porque, meu irmão, nosso Senhor Jesus nos pediu que nos amássemos uns aos outros, que carregássemos a nossa cruz, que renunciássemos a nós mesmos, mas pediu que a gente perseverasse. Então, o dom, a graça da perseverança é essencial àqueles que querem servir a Deus, mas é muito difícil. E mais ainda, quando eu peço a Deus a perseverança, eu peço a perseverança e a perseverança final. Porque pode ser que eu persevere a vida toda no serviço de Deus e na última hora, não. Então eu preciso pedir a Deus sempre, Senhor, me dê a graça de perseverar no teu amor, na tua verdade. Me dê a graça da perseverança final. Né? E também isso eu desejo a vocês aqui, viu? A perseverança diante das adversidades, das injustiças, das incompreensões. Porque é preciso ter na consciência a quem servimos. Em primeiro lugar, como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é por ti, Senhor, por amor a ti, que suporto, que sonho, que realizo, e cheio do teu amor, por amor ao meu irmão também, ao meu próximo. Ao próximo. É isso aí que Deus quer pra gente fazer hoje no mundo, né? E a gente vê como é que tá o mundo hoje, né? Eu vejo várias notícias, é guerra lá na Ucrânia, na Rússia, Afeganistão,
é Israel, é aquelas guerras que praticamente não acaba, né? E aí a gente vê que tem pessoas que nem o Senhor no mundo que luta pela paz, né? Pela harmonia. Isso aí é muito bonito. Irmão, me chamou a atenção uma vez que eu fui lá no santuário, mudando aqui um pouco das perguntas pra gente ficar mais à vontade. Eu cheguei, bati, tinha um cachorro lá, e latiu, disse, rapaz, cadê o irmão Eduardo? Aí o senhor chegou lá com a mão tava toda suja, né, de massa. Conta pra gente aqui, o senhor mesmo faz seu pão? Como é que é essa história lá? O senhor mesmo faz seu pão, irmão? É assim, desde que deixei a casa do meu pai e da minha mãe, foi por Deus, viu? Nunca por interesse próprio. E a luta de quem quer servir a Deus de verdade é renunciar a si mesmo. É você não servir a Deus por interesse. Na verdade, o único interesse de quem serve a Deus é o próprio Deus. Então, eu tenho o prazer, e quando as pessoas vão lá na Capela de Pedra, lá no eremitério, né? Tenho o prazer de testemunhar que eu nunca tive um salário na minha vida. E tudo deu certo. Então, minha barba tá ficando branca e eu tô aí. Então, Deus sustentou a minha vida, Deus providenciou tudo o que eu precisava, sempre, e muito mais, né? Mas para não pesar na vida de ninguém, eu sempre inventei as coisas. Então eu já vendi algodão doce na porta de circo. Já fez? Já pimenta do reino. Uma vez eu fui morar em São Sebastião, na paróquia São Sebastião. Então no quarto que eu morava tinha 250 quilos de pimenta do reino. Ainda hoje eu tô temperado, viu? Mesmo que passou tantos anos, né? Então, assim, tudo isso foi para não pesar na vida de ninguém. Porque seria, para mim, muito mais fácil eu inventar uma rifa e colocar na mão dos outros para vender. E aí eu saio com uma mente criativa que faz menos esforço e ganha maior mérito, né? Maior volume de... Falando a palavra mais linguajar, né? Vem mais faturamento, né? Mas aí o senhor pensou o quê? Que é o certo, né? A maior riqueza que tem é levar a palavra de Deus, né? Sem ter aquela cromura, aquele chegar a pedir tanto, não. O senhor faz as suas próprias benefícios para o senhor. Tipo, o exemplo, o pão, né? O senhor faz o pão, né? Para o senhor mesmo tomar café, né? No caso, né? Tem um salmo que diz assim: do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Então, sempre busquei inventar alguma coisa para não pesar na vida de ninguém, para poder comprar um cimento, uma tinta, alguma coisa para as obras avançarem e para manter o eremitério, que é uma grande estrutura, né? E despesa grande, né, por né, irmão? Despesa grande. Então, para não pesar na vida de ninguém. Então, como ele disse, eu já fiz de tudo um pouco e o mais recente são os pães de hambúrguer, mas que é para a hamburgueria. Inclusive, quando puder, vai lá na hamburgueria, na Devore Hamburgueria. Pronto, eu vou. Porque lá é o pão do irmão Eduardo, pronto, pão do eremitério. De hoje por diante, hoje são 7 de maio, né? 7 de maio é? Hoje, 7 de maio, a página do Vigia Topado, né, nossa rede social vai divulgar esse hambúrguer do senhor, né? Até quando o senhor puder fazer, a gente vai estar divulgando. Eu vou lá fazer um vídeo pra gente ver como é o pão. Se for gostoso mesmo, rapaz, é gostoso. Viu? É um prazer imenso mesmo. E no eremitério, uma vez eu não tomava café. É questão de gosto, não é porque eu não gosto ou faz mal. Não, é porque eu não fui acostumado. Mas a maior parte das pessoas bebe café, não como uma bebida, mas como um alimento de todo dia. E um dia eu estava rezando e pensei, meu Deus, a maior parte das pessoas bebe um café de qualidade muito ruim e talvez nunca na vida vão ter acesso a um café de verdade. Eu não bebo café, mas meus irmãos e irmãs bebem todo dia. Eu podia conseguir trazer um café de verdade, acessível, para as pessoas ao menos saber o que é um café bom, que vai reverter também na saúde, né? E Deus abriu todas as portas, eu trouxe um café de Minas Gerais. E
E aí lá no eremitério eu mesmo preparo, eu moo ele, empacoto, tudo. Mas deve ser bom demais, irmão. É um café puro, pai, né? É bom, tu que o senhor falou moer. Então, assim, inclusive, ao retornar para casa, eu vou dar um de presente para você. Pronto, olha aí, pronto. Não, eu já ia pedir, ó, irmão, eu quero testar o café, pronto. Vou dar um pouquinho. Quem gosta de café muito caçaque aqui? Aqui eu chamo a... Minha filha, ela é Maria Isma, eu chamo ela sempre de Pitoquinha, né? Que ela é pequenininha. Ela adora um café, só com farinha de polvo. Meu irmão, quem gosta é só ela. Que maravilha. Ei, irmão Eduardo, quais as suas experiências, né, espirituais no seminário que mais transformou a sua fé? Meu irmão, foi essa dependência de Deus, viu? De querer a Deus, de amá-lo. E é engraçado que quando a gente fala de amor, é natural que alguém comece muito apaixonado, muito cheio de querer fazer tudo, mas vai passando o tempo, vai desgastando, e aí começa a fazer de qualquer jeito. E eu posso dizer a vocês, viu, que vai fazer 25 anos e não tem um único momento que eu não ame a Deus. Viu? Um único momento em que o meu coração não bate mais forte só de pensar nele. Então, eu acho que a maior experiência foi ver crescer esse amor, né? Desenvolver, buscar e de pagar o preço necessário, viu? Porque se você quer seguir a verdade, se você quer amar de verdade, em algum momento da estrada você vai se ver sozinho. Ainda que Deus seja tudo e seja o suficiente, mas humanamente você vai se ver sozinho. Só que o amor tem um poder tão extraordinário de agregar, né, de unir e de libertar também. Esse momento da solidão é um momento onde você vai sendo liberto das vaidades, de todas as situações que vão lhe impedir de amar mais a Deus. Mas depois Sim. Deus, Ele vai enviar à sua vida pessoas também que o amam. E essas pessoas vão lhe ajudar muito no caminho. Então, naquele primeiro momento em que eu era tão jovem e que amava a Deus com muita radicalidade, eu experimentei um pouco de solidão. Mas depois Deus foi enviando pessoas tão boas, né? Como a cada dia envia. E o amor de Deus então vai se tornando ainda maior dentro do coração, né? Porque sinto o amor de Deus na sua realidade, sinto o amor de Deus no meu próximo. E isso me leva a uma corrente de amor. E agora imagine viver desse amor, e é real, viu? Não é uma... Quando eu falo desse amor, não estou romantizando. É um amor que dói, viu? É um amor que custa. Mas é um amor que vale, viu? É maravilhoso. Amém, amém. Ó, é maravilhoso chegar no dia de hoje, depois de tantos anos, e poder dar esse testemunho, né? Desse amor de Deus real, vivo, verdadeiro. Desse amor que move os corações, né? Desse amor que faz alguém deixar tudo e perder tudo, porque encontrou tudo, né? É muito, a sua história é muito bonita demais. Eu sempre falo aqui em casa, eu falei, rapaz, quando eu conheci o irmão Eduardo, você viu você conversando com a gente, dando esses testemunhos, né? A pessoa fica leviando, né? Onde vê que você está falando mesmo do fundo do coração. Isso aí é muito gratificante. Para a pessoa que conhece o Senhor, que está perto do Senhor. A pessoa fica com paz quando está perto do Senhor, o Senhor falando essas palavras para a gente. E isso aí é muito bom para o povo, não só de Codó, mas de todo mundo, né? Se inscreva aí no canal do YouTube, né? Podcast de Frente com o Vigia Topado. Hoje, nessa quarta-feira, estamos aqui hoje com o irmão Eduardo, lá do santuário, onde tem a Capela de Pedra. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Capela de Pedra, como ele construiu essa capela, né? Capela essa que é admirada não só pelo povo de Codó, mas de todo mundo. Recebe centenas, milhares de fiéis, né? Onde vão visitar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa capela com o irmão Eduardo. Mas enquanto isso, irmão,
olha aí a capela, daqui a pouco a gente vai falar. Capela linda. Nessa entrevista que eu fiz com ele, se eu não me lembro, parece que ele falou que foi 5 anos, né, irmão? 5 anos que o senhor passou construindo essa capela. A gente vai falar dela daqui a pouquinho também aqui. Mas enquanto isso, os internautas estão perguntando aqui, qual o estado que você é? O estado do Brasil. Paraná, né? Irmã Eduardo, quando você decidiu abandonar tudo novamente, né? E o que mais pesou em seu coração? Olha, vamos lembrar que aí nesse segundo chamado de Deus, eu morava no seminário, fazia faculdade, estava muito feliz, porque não é fácil você deixar tudo, entrar em um seminário onde tem tantas pessoas diferentes, e você ir se acostumando àquele ritmo, e de repente Deus me chama de novo a deixar tudo. Para entender, imagine que você tem realizado os seus sonhos, pela graça de Deus. Imagine se o próprio Deus te chamasse e falou, olha, deixa tudo isso daí. Foi bom, mas eu tenho algo melhor para ti. Só que agora não vai parecer que é bom. Porque você vai precisar sair da porta da tua casa sem nada. E eu vou ser o teu sustento. Aí você poderia pensar, mas minha casa, as coisas... Meu Deus, agora que eu conquistei as coisas. Eu entendi. Então, foi mais ou menos isso. O Senhor me exigia, num sentido muito bonito, né? Deixar tudo por Ele. E eu pensava, mas eu já deixei, eu já moro num seminário, já... Parecia que mas já estava tudo mais, certo. Eu sou pessoa assim, o que é que Ele quer mais de mim, né? Agora, sabe o que é bonito? De fato, Ele exigiu mais, mas sabe por quê? Porque Ele iria se mostrar mais, derramar bênçãos e graças maiores, não tem? Hoje eu entendo isso. Então pensa naquele menino, já naquele período, já com 19 anos, 20, Deus chama a deixar tudo e ser um peregrino nas estradas. Então foi um momento bastante difícil, porque eu amava tudo aquilo, eu tinha tantos sonhos e projetos, e de repente deixar tudo, e meu Deus, eu era filho único, eu morava em apartamento, e no lixão, fazendo mágicas no lixão, quando cheguei aqui em Olha aí, rapaz, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né, irmão? Olha, muito interessante. Rapaz, você era novo aí, né, irmão? Como eu novinho, velho. Então, assim, naquele momento, Deus me pedia tudo, para que Ele se tornasse tudo para mim. E eu deixei a faculdade faltando 2 meses, deixei o seminário, deixei meus sonhos. Nenhum dia eu era o freio, o fráter, né? Fráter é o mesmo que freio. Então, respeitado, isso, aquilo, bajulado. E de repente, no outro dia, eu era o doido para todo mundo. Ali ficou largar tudo e sair na estrada. Até tem uma história engraçada, que no seminário você convive com vários outros jovens que Deus também chamou e estão ali no período de formação. E aí o seminário tinha uma Kombi, né? Kombi, aquele carro... Esse tempo Kombi era na moda, irmão. Era. E levar aquele monte de seminarista para filosofia e outro carro para teologia, né? E aí eu estava na rua, né? Ficava na rua. E aí passou aquela Kombi cheia de seminarista e gritou assim, ô mendigo! O senhor. Brincando, né? Brincando, debochando, não sei. E aí eu ouvi aquilo e as pessoas começaram na rua a olhar para mim, né? Deu uma certa vergonha, mas mais do que vergonha, deu uma alegria de, vamos dizer, de, entre aspas, sofrer aquilo por amor a Deus, não tem? De fato eu tinha virado um mendigo, um louco, mas um louco de amor por Deus. Alguém que perdeu tudo, que realmente não tinha mais nada nesse mundo, mas tinha Deus, que é a maior das riquezas, né? E assim começou esse momento. Essa foi a dificuldade. Mas tem uma outra história que eu sempre conto, e que eu acho que vale aqui para nós. O meu avô, ele tinha Alzheimer, né? E a gente sabe como é difícil essa enfermidade, né? Onde a pessoa vai esquecendo de tudo, depois esquece de si próprio, né? E o meu avô não sabia mais quem eu era.
Porque na memória dele, ele lembrava da criança, não lembrava do homem barbado. E toda vez que eu ia lá visitá-lo, em Londrina, ele me chamava de Padre Clemente. Não tinha nada a ver, era o padre. Aí perguntava como é que estavam meus irmãos. Aí eu entrava naquele universo dele, ia respondendo, até que em algum momento eu conseguia fazer brilhar sobre ele quem estava à sua frente, que era o seu neto. E daí era bonito, daí ele me reconhecia. Mas na maior parte do tempo eu não sabia quem eu era. E um dia, logo nesse começo, um dia era difícil, porque imagina alguém que é filho único e que sempre teve tudo, no seminário também, e agora era um peregrino nas estradas sem largar nada. Tudo. Sem nada, nada. E aí, naquele começo era difícil, e eu estava lá em Londrina com meu avô, então eu estava sentado do lado de um homem sem memória, que não sabia quem eu era. Houve um silêncio, sentei ali, de repente, do nada, ele começou a cantar assim: fico feliz, Senhor, porque tu vais comigo, vamos lado a lado, és meu melhor amigo. Se calou, e eu entendi que Deus falava comigo através daquele homem sem memória, que era meu avô. Fico feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos lado a lado, eu não tenho mais ninguém, não tenho mais nada. Mas tu, Senhor, és o meu melhor amigo. Tu és o meu caminho. Então, na estrada, para mim sempre foi interessante quando a gente está numa estrada, a gente olha aquele percurso longo assim, só você está aqui, mas vê aquela estrada. E de repente a gente já está lá onde a gente olhava antes. Eu sempre achei interessante isso. Como a gente percorre o caminho, né? E de repente nas estradas, com tantos perigos, com tantas dificuldades, sempre meu coração se alegrou, porque tu, Senhor, és meu melhor amigo. Tu és minha segurança, a minha força. Tu, Senhor, és tudo. E aí, como é que sobra dificuldade assim? Sobra as adversidades próprias do caminho, mas dificuldades que impeçam um coração de amar e de seguir a Deus, não. Irmão, pelo que o senhor relatou aqui, o senhor é uma pessoa enviada por Deus para o senhor fazer esse trabalho no mundo. Porque eu falo para o senhor aqui, hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, a pessoa largar, né? Onde o senhor estava lá fazendo o seu seminário, largar tudo, né? Sair do seu estado, para o senhor percorrer várias estradas para o senhor fazer esse trabalho, é quando a pessoa é escolhida por Deus. Irmão, conte pra gente como foi. Você saiu lá do seu estado, foi direto para onde? Foi andar na cidade do seu estado, ou o senhor já saiu direto, o senhor já tinha uma direção para vir, ou não? Como era? Assim, a única certeza que eu tinha era que Deus ia guiar meus passos. A única certeza. E impressionante, né, eu tinha um pensamento assim, que eu iria cruzar os estados do Brasil. O pensamento que o senhor tinha para... Só que a palavra de Deus nos diz assim, o homem tenciona o seu caminho, mas é Deus que dirige seus passos. Então a gente pode pensar numa coisa, pode achar, pode querer, pode sonhar, mas no fundo é Deus que vai guiar nossos passos, da forma, no seu amor, na sua sabedoria, da melhor forma, na verdade, né? Então, naquele começo, eu apenas me lancei. E foi, olha, era como se Deus, lógico, numa figura de linguagem, né? Mas Deus tivesse com uma régua, uma trena. Porque aí cada passo que eu dei, cada lugar que eu estive naquela hora certa, sabe? Conhecer as pessoas certas. Na hora certa, no lugar certo que o senhor estava. De uma perfeição absurda até aqui, que eu mesmo olhava e falava, meu Deus, só o Senhor podia fazer. Porque se eu programasse, honestamente eu teria desistido. Porque as estradas são difíceis, sabe? Difícil, irmão. Perigosas, difíceis. Olha, eu tinha ficado, se não fosse Deus, se não fosse essa verdade, eu tinha ficado lelé da cuca. Eu tinha desistido, tinha me revoltado, mas de repente, como Deus guiou tudo, esse caminho que poderia ser escasso,
sem frutos. Perigoso. E levar a minha morte, na verdade. A morte porque é longe, irmão. O senhor andou muito. O senhor andou lá do estado lá de Paraná, né? Quanto estado o senhor percorreu, mais ou menos? É assim, quando eu saio do Paraná, eu ganho uma passagem para ir para Aparecida. Então, lá que começou oficialmente. Porque assim, por mais que eu me tornei um peregrino nas estradas, eu tinha que entender que Deus iria se manifestar de alguma forma, ou a minha inteligência, ou alguma possibilidade. Então, quando Deus mandava uma carona, eu nunca rejeitei, não. Eu entendia que Deus estava ali. E era de fato. Viu? O senhor sempre, então, resumindo, o senhor fez esse trabalho de peregrinação, né, com a fé e a guia de Deus. Sempre. Seja como ele se manifestasse. Entendi. Seja se era para andar 1000 quilômetros, a gente andava. Seja, de repente, apareceu uma carona, pegava carona. Porque o senhor via que a palavra era Deus. Então, e no caminho, quando eu deixei tudo, eu de fato não podia levar mais do que o necessário. O que era necessário para mim ali? A palavra de Deus, um livro de orações da igreja, para estar unido à igreja, mesmo que eu não estava no seminário, mas as estradas eram o meu seminário, o mundo era o meu seminário. E dentro, não tinha uma mochila, tinha um saco de lixo, desses grandão preto, aqueles de 200, 300. Eu só botava nas costas. Porque assim, as pessoas perguntam, mas por que um saco de lixo? Por que não podia ser uma mochila? Porque eu não podia ter nada que meu coração se apegasse. Se chovesse, não ia molhar o que tinha dentro, porque era um saco e ia proteger. Se eu perdesse ou alguém me roubasse, eu não ia ficar triste, porque era só um saco de lixo. Então, era um ato de liberdade, né? Lógico que não era bonito ter um homem com um saco de lixo nas costas, mas aquilo me dava uma liberdade, né? Para que o meu coração não se apegasse a outra coisa senão Deus. Então, também dentro desse saco, tinha um baralho, baralho de jogar, e as pessoas falavam, você jogava baralho? Eu falei, não, é que eu fazia mágica, como a gente viu no lixão. Você fazia mágica, era fazer mágica? Mágica porque era uma forma de atrair as pessoas. Exatamente, isso é no lixão. Então, olha, rapaz. Eu fazia a mágica como um ato de alívio. Que o entretenimento é uma graça de Deus. O entretenimento traz alívio aos cansados, aos estressados, né? Aos tristes. Então eu fazia a mágica para chamar a atenção das pessoas. Então, como a gente vê em reportagem, tudo que tem aquele artista de rua, que as pessoas ficam ao redor e ele faz o show dele, eu fazia a mágica, as pessoas vinham ver a mágica e ali eu anunciava o Evangelho de Jesus. Ali uma coisa puxando a outra. Exatamente. Então eu usava da mágica para evangelizar. E quando eu cheguei em Codó, no começo eu fazia isso, no lixão a mágica, nas ruas a mágica. Miguel, coloca no vídeo dele aqui no lixão aqui não. Já chegar aqui nessa. Olha aí. Aqui o senhor chegou em Codó, né? Isso. Após, se eu tivesse esse vídeo direito, eu ia mandar o senhor fazer uma mágica para mim agora aqui no podcast aqui. E Miguel, depois eu ver que consegue arrumar uma água aí pro irmão Eduardo. Por favor, obrigado. Irmão, aí o senhor era jovem, né? Porque nós tinha mais ou menos aí acho que 21, né? Aí a barba, mas igual me conta o segredo dessa barba. Essa barba, desde o tempo que começou a crescer, o senhor já parou ela não? Ou o senhor deixou direto? Já no seminário, quando eu fiz a minha consagração, que me tornei um frei, né? Ali eu já não cortei mais a barba, né? Porque é mais do que uma questão estética ou uma escolha. De alguma forma ela me ajuda. Ela é como uma companhia. Eu não sei explicar, porque qualquer palavra que eu disser, ela é pouco para... Parece só que é só só pelos que cresceram. Mas tem um símbolo para o senhor, né? Exatamente. Tem um símbolo, tem algo que vai além da própria barba, né? E eu acho engraçado que um monte de gente tem um sonho. Eu falei, eu quero ver você sem barba. Eu falei, mas que sonho tão pequeno que vocês teve. Sem barba, né, irmão? Deixa minha barba aqui. Continua o homem do mesmo jeito, só que sem barba. Ei, Eduardo,
Codó é longe, senhor. Codó, onde você tá para Codó é longe, né? O senhor andou. Eu sei que São Paulo para Codó é mais de 2.000 quilômetros, eu já sei mais ou menos, né? Vai a base de 3.000, né? Pronto. Como foi a experiência, irmão, chegar aqui, né? Na cidade de Codó, lá no bairro Codó Novo. Esse bairro nós estamos gravando esse podcast que eu tenho orgulho de falar que eu moro no bairro Codó Novo, né? E tenho orgulho de ter vocês aqui no nosso bairro. Eu quero para o senhor falar essa experiência, quando o senhor chegou na cidade de Codó, como o senhor chegou no bairro Codó Novo. O senhor pode ficar à vontade aí, o senhor pode falar. Então, quando eu cheguei aqui, vamos lembrar que eu era um peregrino nas estradas. Então, eu pego e tinha entendido que aqui seria mais um estado, mais uma cidade que eu ia passar. Ia ficar um período e ia passar, né? Então, já que eu estava aqui em cima, nos estados do Brasil, eu iria então descer os estados do Brasil, né? Já que Deus tinha mudado todos os planos. Só que, de repente, eu fico sabendo do lixão. E eu começo a ir no lixão todos os dias para dar um apoio, para estar junto com aqueles irmãos, né, irmãs. Mas também para dar uma vida melhor para eles, né? Tanto que depois daquela reportagem que a gente vê de vez em quando, algumas imagens, a sociedade se voltou para o lixão de uma forma muito intensa e as pessoas vinham atrás de mim. Eu era a cara do lixão. Do lixão. Então quem queria ajudar o lixão ia lá me procurar. O senhor chegou aqui mais ou menos... Qual foi o tempo aqui na cidade de Codó? Mais ou menos? Eu acho que foi no começo de 2008, se eu não me engano. 2008. Aí o senhor chegou e sua cara era a cara do lixão. Aí todo tempo o senhor... As pessoas que queriam ir ao lixão, ajudar, qualquer coisa, me procuravam, né? E qual que era o meu sonho? Era o outro tempo da história, né? O lixão era diferente, as pessoas que estavam lá tinham outra mentalidade, outras possibilidades. Então, naquele tempo, o meu sonho era que tivesse uma cooperativa, para que eles tivessem uma vida melhor. Só que daí eu percebi que havia uma certa resistência, porque Aí, né, irmão? Eu sou ficar aí, né, irmão? Essa exato. imagem aí, né, irmão? Então, assim, naquele tempo, as pessoas entendiam que era melhor cada um trabalhar por si. Então eu pensei assim, olha, eu não preciso de uma cooperativa. Estou aqui, eu venho aqui todo dia para dar um apoio, para dar visibilidade. Mas já que eles não querem, então é preciso respeitar, né? Só que graças a Deus, depois, né, de mim, tantas pessoas boas foram lá, né? E hoje eles têm uma qualidade de vida melhor. Não é o ideal ainda, mas tem uma qualidade melhor do que nesse tempo, né? Irmão, quando o senhor chegou lá no lixão, né? Quantas pessoas mais ou menos tinha lá mais ou menos? Você hoje, comparando, tem mais ou tinha menos no tempo, mais ou menos? Eita, meu irmão, é difícil, porque era um outro período. Era outro período, era outra estrutura também deles aí, né? Era outra mentalidade que se tinha sobre o lixão, né? Então, tinham pessoas que estavam ali há muito tempo, tinham pessoas que... Obrigado. Tinha pessoas que, de repente, estavam sem condições e vinham ali um meio para sobreviver, né? Então, era difícil, mas tinha muita gente. Tinha muita gente. Irmão, aí você ia para lá todo santo dia? Como é que era lá? Todo dia. E às vezes 2 vezes por dia, de manhã ou à tarde. Né? E ia e rezava juntos e tentava trazer a alegria. Ó, uma lembrança aqui. Eu, como filho único, eu sempre tive tudo. Então, festas de aniversário, aquelas grandes festas bonitas, cheias de comida, bolo, tudo enquanto. E aí eu percebi que aqui tinha tanta gente que nunca teve um bolo na vida, nunca teve ninguém que lembrasse. Os aniversários, as coisas. E aí, nesse período que eu cheguei, que a gente está vendo a imagem, nesse período era próximo ao meu aniversário. Então, eu pensei assim, poxa, eu sempre tive tudo. Sempre tive festas, bolos. Eu quero que o meu aniversário esse ano seja lá no lixão. E o bolo seja, na verdade, como se fosse para aquelas pessoas que nunca foram lembradas por ninguém. Irmão, o senhor fez isso, irmão? E aí eu fui pedindo, né?
Foi até meio difícil assim, aconteceram umas situações não muito agradáveis, mas foi feito um bolo, refrigerante, aí fomos lá pro lixão cantar parabéns, mas na verdade como um parabéns mais para aqueles irmãos e irmãs lá do que para mim mesmo, né? E assim era todos os dias. E eu via lá, naquele tempo, brinquedo não era tão fácil, tão acessível para as crianças. Hoje as crianças elas ficam selecionando, não quer ganhar. Não quer, não, a pitoquinha aqui, você está pensando que ela quer. Vou contar a história pro senhor aqui, só raciocínio aqui. Sim. Pitoquinha fez agora aniversário agora, né? Dia 26 de abril. Pô, ela tava triste. Só tinha recebido 4 presentes, né? E ela disse, rapaz, não trouxe meu brinquedo, só trouxe roupa, eu queria um brinquedo. Pro senhor ver como é menina agora de 6 anos, como é que quer, né? Irmão, o senhor pode voltar então, sua... Nesse período... Pode colocar a imagem do lixão dele mesmo, entendeu? A foto dele. Nesse período eu via brinquedos quebrados ou partes de brinquedo no meio do lixo. Eu pensei, puxa vida, eu poderia arrumar esses brinquedos aí e dar de presente. E aí eu também ficava caçando um brinquedo no meio, pedaço de brinquedo para juntar braço de um no corpo de outro. Para formar o brinquedo. Para formar o brinquedo. Então tinha também esse desejo, né, de juntar. Daí eu acabei virando um membro do lixão, porque também juntava lixo. Né? O lixo já começou no meio do povo, só estava membro dele mesmo no caso, né? Exato. E também lembrar que é um ato de amor, mas para imitar nosso Senhor Jesus, viu? Ele que deixou tudo e se fez pobre para nos enriquecer. Ele que poderia ter sido o imperador, mas ele escolheu nascer naquela manjedoura. Ele viveu oculto a maior parte das pessoas por 30 anos, numa vida simples, dura de trabalho, e de repente esse Senhor que fez tudo isso por amor a nós, viveu assim, como é que eu vou viver de outra forma, né? Então eu peguei e me tornei um catador de lixo também. Para passar a mensagem para o povo ver, né? E quem soubesse a sua história, né? Que eu estou sabendo agora, o cara era filho único, né? Bem de vida lá no estado dele, estava fazendo um seminário, andou o Brasil todo, chegou no Codó Novo e virou catador de lixo, né? Fazendo a alegria, tá a imagem aí das crianças aqui na cidade de Codó. Irmão, isso aí o senhor demorou mais ou menos quanto tempo mais ou menos nesse projeto aí? Esse foi naqueles, acredito que os 2 primeiros anos no início. No início. Porque Deus foi abrindo outras portas, foi conduzindo outros caminhos, né? E eu percebi que eu tinha feito tudo que eu podia, né? E o contexto também mudou. A rua do lixão daí tinha mudado depois, né? Não era mais aquela... Depois voltou a ser, acho que a Rua da União, não sei se ainda hoje é do lixão. Agora hoje lá tem asfalto, lá não tá do jeito que é pra estar, né? Mas tá melhor que nesse tempo aí. Mas quando o senhor chegou, o senhor morava aí mesmo ou o senhor tinha um lugar para morar na cidade? Como é que o senhor fazia para o senhor dormir? Eu fui acolhido primeiro na casa ali que fica dos Padres Palotinos, que fica ali na Rua Santa Terezinha. Fiquei ali, só que entre a paróquia e o lixão tinha uma capela, a Capela São Vicente Palote, que é na Rua Nova Olinda. Lá morava, não é igual é hoje, era que nem um casarão, onde uma parte dele era a capela e outra parte era a casa. Era dividido só por uma porta, e uma porta vazada ainda, não tinha nem porta mesmo. E lá morava uma família. Eu pedi então ao padre da época se eu podia ir morar na capela, porque daí ficava perto do lixão. Ele falou com a família, eles aceitaram, e aí eu morava dentro da capela num colchão no chão. Um colchão no chão. E assim começou. Começou também orações nas casas, né? Junto com as visitas dos lixões, a oração todos os dias nas casas, né? Também foi um período muito rico, que ainda hoje acontece, né? São 17 anos rezando todos os dias, né? Nas casas, né? E aí o senhor já começou a juntar seguidores, né?
acompanhar o senhor fazendo esse trabalho. Tipo, o senhor ia nas casas, aí já chegava com outras pessoas também e fazia aquela oração, né, irmão? E, irmão, também você também, né, além do senhor pregar a palavra de Deus no lixão, você também já pregou também nas delegacias, né? Já, irmão, aqui em Codó? Sim, naquele período que os presos ficavam na delegacia. Isso. Ali depois do rasga-biquinho, eu não lembro. Eu sei, lá onde é agora hoje é o presídio. Lembra que eu falei pra ti que lá era uma delegacia? Eu sei onde é lá, Bairro São Pedro, né? Bairro São Pedro, é. Então eu ia lá todas as quartas-feiras, né? Porque o Evangelho de Nosso Senhor também tinha que chegar na escuridão daquelas celas, viu? Para que a luz de Jesus brilhasse sobre aqueles que estavam no erro, que tinham... Alguns cometeram erros e se arrependeram, outros ainda não, né? Mas o Evangelho tinha que chegar. Então ia todas as quartas-feiras. Né? Toda quarta-feira. Durante que período que mais ou menos o senhor passou em mais ou menos? Também foi um período longo de uns 2, 3 anos ou mais. Né? Irmão, você chegando lá, levando a palavra de Deus, né? Já saindo, né? O senhor chegou em Codó, né? Pregava lá no lixão, aí passou a pregar na delegacia, certo? O senhor já começou um linguajar mais, que eu vou falar aqui, já caía a ficha que o senhor realmente estava nesse mundo para servir a Deus e levar a palavra de Deus em qualquer lugar do mundo? Eu não, desde que Deus me chamou, eu nunca pensei, não consigo pensar e não tem como pensar a minha vida sem Deus, né? Tanto que há pessoas que têm um talento para falar, há pessoas que têm uma boa aparência, que são quase artistas, mas que aquilo é só uma representação. Eu não tenho nada disso. O que tem no meu coração, em cada pedacinho do meu ser, é só esse amor por Deus e esse amor de Deus, né? Então não há nada que aconteceu até o dia de hoje. Eu vou contar uma história interessante. O senhor pode ficar à vontade. Não lembro o ano, mas eu... Diretor, botar uma aguinha aqui. Eu não sei se foi em 2020, 2021. A pandemia começou em qual ano? Foi finalzinho de 2019, não foi? Mas pandemia, mês para lá, 2020. Foi, né? Foi 2020. Então, assim, um mês antes da pandemia, eu tinha almoçado e deitei um pouco depois do almoço. E acordei com uma dor muito forte no maxilar e nos cotovelos. Mas era uma dor, assim, absurda até. E era tão forte que eu falei, meu Deus, eu peguei e pesquisei, né, que a gente faz isso, né? Mas não tinha nenhuma resposta. E era tão insuportável que eu peguei e fui para a UPA. Eu estava na rua Santa Terezinha, então estava próximo, eu fui à UPA. E era infarto. Eu estava infartado ali. E aí na sala vermelha... O senhor tinha tido um infarto. Eu na sala vermelha, aquela situação difícil de uma sala vermelha que já quem passou, ou quem teve parentes, amigos, né, sabe como é difícil. E a possibilidade de morrer, porque o músculo cardíaco vai morrendo. Quanto vai passando o tempo, se você não é socorrido o mais depressa possível, o músculo cardíaco vai morrendo a cada instante. E eu naquela sala vermelha, sabendo que eu estava morrendo. Porque aí ali estava só medicação, tinha que ter uma autorização para ir para São Luís, e isso demorou, né? Demorou acho que um dia ou mais. Mas ali, nessa situação tão adversa, eu tão jovem, sabendo que estava morrendo, e podia morrer, né? Mas Deus veio em meu auxílio, e naquele leito que poderia ser minha morte, se tornou um lugar de vida, que impressionou até médicos, até enfermeiros, né? Como é que um homem que está morrendo é capaz de estar transbordando felicidade, né? E não é ser bobo alegre, não, viu? Não é só pegar assim, parecer que está alegre, ou fingir que uma coisa que é difícil, fingir que não é. As coisas difíceis são difíceis, né? Mas de repente a alegria de Deus estava no meu coração e eu não conseguia me entristecer ou me desesperar ou me impressionar diante da possibilidade de morrer.
Não dava. Não era mérito meu, porque por mim mesmo eu ia ficar desesperado, porque pensar que estava morrendo. Mas Deus, que é vida verdadeira, veio em meu socorro, e ali eu tive uma experiência tão profunda desse amor, viu? O amor que afugentou o medo da morte. O amor que me socorreu quando eu estava morrendo. E me deu a graça de estar aqui ainda hoje. E quem sabe hoje, né? Mais ou menos, né? Mas na né? consciência de que, por exemplo, eu tenho consciência um pouco mais viva de que hoje pode ser meu último dia. Porque um problema cardíaco, ele não fica bom. E o meu coração tem já uma veia com quase 70% entupido. Então, veja, eu posso falar para aqueles que sofrem, para aqueles que estão diante de medos, de angústias, pela autoridade que o Evangelho de Jesus me dá, mas pela experiência da verdade desse amor, que supera o medo da morte, que supera as adversidades. Eu posso falar para quem está sofrendo, sabe? Eu posso testemunhar. Por isso aproveito aqui a todos que vão ouvir, que vão assistir esse podcast. Em nome do Senhor Jesus, não se desanime, viu? Não se desespere nas adversidades da vida. Porque o amor que Deus tem por você é tão grande que supera até a própria morte. Supera a saudade, supera a enfermidade. Esse amor que move a minha vida, meu coração, todos os dias. E a vida não tem se apresentado muito gentil comigo não, viu? Eu passo mal quase todos os dias, não é fácil. Eu não consigo fazer coisas que antes eram tão fáceis e para mim se tornaram difíceis. Mas esse amor me sustenta e me faz ser feliz todo dia. Feliz como posso ser. Feliz doente, feliz não conseguindo fazer coisas. Mas todo tempo feliz com a presença de Deus, né, irmão? Exato, porque a alegria que Deus dá ao coração, ela vai além das possibilidades desse mundo. As possibilidades desse mundo podem mascarar a verdade. Porque eu vou me apegando que está dando tudo certo, mas de repente quando me é tirado isso, me desmantela todo. E de repente você ser encontrado por essa felicidade. Até uma vez uma pessoa me perguntou assim, no jeito para me provocar, falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é feliz? Mas perguntou de um jeito assim... De um jeito assim, tipo, pensando que o senhor não era, né? Aí eu assim, rapaz, eu vou te responder da forma mais honesta, porque se eu não fosse, não teria problema de dizer. Porque importa é ser fiel e perseverante. Essas outras situações mexem muito com a vaidade, então elas não são tão necessárias. Importa você ser fiel, perseverante. Então ele perguntou, né, você é feliz? Eu falei, pois eu vou lhe responder da forma mais honesta e a melhor forma que eu posso te responder. E eu disse assim, olha, se eu falar sou feliz ou não sou feliz, seria muito pouco. Eu percebo em mim uma felicidade que não é minha, que não está ligada às circunstâncias. E eu reconheço que essa felicidade é o próprio Deus. Então todos os dias eu percebo a felicidade que é Deus na minha vida. E eu só aproveito. É como se eu estivesse numa viagem e eu pudesse ou ficar num tédio terrível, que nunca chega esse caminho, ou insatisfeito, ou eu posso curtir a viagem. E assim eu prefiro. Eu olho para Deus. Seu é o seu momento, né? E do jeito que o senhor do jeito que está vivendo, né? Com a presença de Deus, para o senhor estar feliz, que é o mais importante, que é o certo mesmo, isso aí mesmo. Essa felicidade natural. Que é dom de Deus, que é o próprio Deus e que vai além das possibilidades. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está triste, saiba, pense no porquê que você está triste. Podem ser emoções que estão te roubando, te traindo, né? As emoções são enganosas. Mas pode ter motivos que você acha que são suficientes para a sua infelicidade. Mas eu te digo com todo o coração, viu?
A nossa felicidade é Deus, viu? E aqueles que têm o coração em Deus vão experimentar misteriosamente essa felicidade. Que vão ver que não depende da gente, não depende das pessoas, não depende das coisas dar certo. Mas você experimenta que mesmo no fracasso, nas lágrimas, na dor, na enfermidade, de repente, mesmo e apesar de tudo isso, você vai perceber uma felicidade dentro de si, e que é Deus, né? Amém, irmão, amém, amém. Não esqueça de seguir o podcast de Frente com o Topado no YouTube, né? Estamos ao vivo aqui nessa noite de quarta-feira com o irmão Eduardo, aqui mesmo, do bairro Clodonovo. Irmão, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eu percebi aqui que eu tô com uma sede além da medida e bebi já um copo d'água, já bebi outro. Foi 3. E aqui eu pensei assim, da mesma forma que eu estou bebendo tanta água e estou com sede, da mesma forma e muito mais é a sede que eu tenho de Deus. Viu? Eu quero, eu amo. Por isso a morte não me faz medo algum. Porque a morte é difícil, né? A possibilidade da morte. Mas não me faz medo, porque eu olho para Deus e eu quero. E seria um pouco hipocrisia da minha parte dizer eu amo a Deus, mas de repente quando se aparece a possibilidade de eu estar com um encontro definitivo com Ele, eu falo, não, deixa para depois. Então seria hipocrisia? Que amor é esse que não quer estar junto? Que amor é esse que prefere outras coisas do que o encontro? Então, quando Deus quiser, Ele pode me chamar. E o senhor está preparado? Viu? Preparado eu não sei, mas que eu vou correndo eu vou. Porque amém, a confiança nele. Confiança grande. A gente vê o jeito, o sentimento que você fala. Fica até triste falar hoje em dia como está o mundo, né? São pouquíssimas pessoas que não se ouvem no mundo, irmão Eduardo. Eu sou uma pessoa direta mesmo, e eu estou vendo o senhor conversando aqui, e eu vejo como é que o senhor está mesmo falando mesmo, é de dentro do coração mesmo. E, irmão, Eduardo, eu até queria pedir aqui para o nosso diretor colocar aí a imagem da capela, né, de pedra, que é um símbolo não só do bairro Clodonovo, mas do mundo todo, né, onde todas as pessoas vêm visitar essa belíssima obra aí, né? Feita por Deus, eu vou falar isso, feita por Deus. Irmão, a capela de pedra e o eremitério, né, nasceram de um sonho, de uma dor ou de um silêncio. Explica pra gente aí como foi que começou isso aí, né, que hoje tá esse símbolo aí hoje no bairro Clodonovo. Foi de tudo isso e muito mais, viu? Eu sempre falo que boas ideias a gente pode ter sempre. Olha as imagens bonitas, né, irmão? É muito bonito. Muito bonito, né, irmão? Eu tava pegando essas imagens aí, vendo aqui do morro. Só pode estar narrando aí, irmão. A gente, quando chega aí, eu vou narrar eu mesmo, um pouco, antes do senhor falar. Miguel, pode voltar um pouco aí, eu vou quebrar o protocolo. Eu quero falar para os nossos telespectadores a experiência da pessoa chegar no lugar desse aqui. Eu nunca tinha ido aí, nunca a pessoa chega aí, você pega uma paz no coração da gente, um amor extraordinário onde você está nessa igreja aí, nessa capela, onde você vê que foi feita pela mão do homem, né, mas com a benção de Deus, em cima de um morro desse aí das alturas. O irmão Eduardo vai explicar todos os detalhes, como foi feita essa construção. Irmão, você pode falar aqui. Estou entrando na sua palavra, que eu vou ter que quebrar o protocolo, que não quero ver essa imagem, não tem jeito. Então, assim, boa ideia a gente pode ter muitas vezes na vida, até sempre, porque é um dom de Deus. Mas inspiração é quando o próprio Deus vem sobre a inteligência e mostra um caminho, algo maior do que a inteligência poderia compreender ou fazer, ou realizar, né? E eu digo que a Capela de Pedra, com toda certeza, foi uma inspiração de Deus. Porque era tão improvável dar certo, tão impossível, e que muita gente não acreditava mesmo, né? Foram 5 anos carregando pedra. 5 anos carregando pedra, irmão. 5 anos para a conclusão dela. Carregar em que, irmão? Aí você carregar a pedra em que era? A pedra? No ombro, na cabeça, em balde e nos braços, né? Era longe, às vezes até 1 quilômetro ou mais para trazer. 1 quilômetro para trazer essas pedras? Era longe.
e eram pesadas as pedras, né? E foram usadas muitas pedras. E até nessa imagem me faz lembrar que as pedras simbolizam cada um de nós. Cada um de nós unidos, mas unidos pelo amor. E isso faz a igreja. Em torno do Senhor Jesus Cristo, simbolizado, por exemplo, na capela pelo altar, nós unidos em torno dele, formamos a igreja. Então, o Senhor inspirou a minha inteligência a construir. Mas, de repente, era eu, um menino, que nunca tinha pego num saco de cimento, era em cima desse morro, que era não tinha acesso, dava para subir só a pé, e tinha algumas senhoras e crianças. E Deus pega e inspira a inteligência a construir essa capela. Então, busquei conhecimento, né? Até o ponto da gente aprender a fazer o cimento. E um pedreiro, na experiência dele, e por estar ali todo dia, ele pega a massa e bate ali, beleza. Nós aprendemos e as massas eram feitas como uma receita de bolo. Então as mulheres ali faziam como se estivesse fazendo um bolo. Então a massa saía muito melhor. Quer dizer que tudo era feito na mão, colar na mão? Tudo era feito à mão. As pedras eram colocadas todas à mão ali, uma por uma, né? Assentadas ali. E aquelas poucas pessoas que estavam no começo perseveraram e foram aparecendo outras. E durante esses 5 anos, tantas pessoas, né, ajudaram. Às vezes eu encontro, até acho que essa semana, uma mulher foi lá em cima e falou assim, eu ajudei a carregar pedras. Lá naquele tempo. O senhor, né? Viu, né? Então, ainda tem gente que ainda... Às vezes era criança, falou, eu era criança, eu ajudei a carregar pedra. Então, foram 5 anos de fidelidade a Deus. E eu entendi uma coisa muito importante ali. A experiência que você teve e que as pessoas têm quando vão à Capela de Pedra, eu olhava e falava, meu Deus, a capela é tão pequena. Ela, por mais que tenha a sua beleza, mas ela é rústica. Não tem nem conforto, na verdade. Mas, de repente, as pessoas chegam, algumas choram, outras saem renovadas. E eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, que impressionante, viu? Muito impressionante. E um dia eu estava rezando e Deus me fez entender o que era aquilo. Quando eu cheguei aqui em Codó, eu vi que algumas pessoas tinham o costume de passar perfume nas mãos. Isso para fora eu nunca tinha visto. E eu achava meio engraçado, porque geralmente passava perfume aqui atrás da orelha, assim, no pescoço, ou aqui no pulso. Aqui é na mão, assim, exatamente. E eu achava um pouco engraçado, mas eu achava interessante, porque você cumprimentava alguém e aquele perfume lhe era transmitido. Ou você chegava em casa e quando ia coçar o nariz, qualquer coisa assim, ué, mas que perfume é esse aqui? Tá tudo na mão. É de alguém que você pegou na mão. E de repente eu rezando sozinho dentro da capela, Deus abriu a minha inteligência assim, da mesma forma, viu? O amor dele foi tão derramado nas nossas vidas, mas nessas paredes, que as pessoas quando chegam lá sentem essa presença de Deus, esse amor. Então, quando alguém sente todas essas emoções de chorar, de se alegrar, sempre as lágrimas são de muita alegria, de querer voltar lá, na verdade é esse perfume do amor de Deus que ficou impregnado nessas paredes. Irmão, eu vou pedir pro diretor tentar colocar lá dentro. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, que eu lembrei no tempo que eu fui fazer essa entrevista com o senhor, que o senhor explicou o que significa os dedos nessa massa. Eu quero que aqui, bem aqui, tá bem aí, pronto. Aqui tem as marcas, parabéns, diretor, aqui as marcas dos dedos, né? Isso. E aí eu perguntei pro senhor lá o que significa, né, essas marcas, junto aí, o barro, no caso, que a pessoa botou, né? E aí ficou essas marcas do dedo, e o senhor deixou. Que eu perguntei porque o senhor não passou, né, para alisar, né? O senhor explicou, o senhor podia explicar pra gente aqui? Então, olha, muitas pessoas falam pra mim, vai rebocar, que é o costume que a gente tem, parece que esteticamente é mais belo, né? Mas ali está a marca de vidas, viu? Não são só
marcas de dedos, né? Ali está fé, amor, fidelidade a Deus. Então não há algo mais bonito que esse testemunho. Eu poderia passar o reboco, uma tinta de primeira, podia até fazer pinturas artísticas, né? Mas nada iria superar a beleza desse amor escondido, que só Deus sabe. Solta a imagem aí que vamos falar aqui com nossos telespectadores. As pedras significam o que, irmão Eduardo? Simboliza cada um de nós, cada um é de uma forma. Se você vai à capela de pedra, tem pedra grande, pedra retinha, pedra torta, pedra de todo jeito. Simboliza cada um de nós. Eu entendi agora que a mensagem que você passou através dessa construção dessa capela de pedra. As mãos significa que está lá o dedo, fé, né? Fé, a presença, e a pedra significa cada um de nós. Então aí está um corpo, um corpo passando a mensagem divina. Irmão Eduardo, e essa cruz significa o quê? O senhor falou também para mim lá. O senhor lembra essa aqui? Essa cruz. É para lembrar, desde que quem chega lá, lembrar o porquê nós vamos lá. Por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que, como dizia São Paulo, e certamente repetia no seu coração e na sua mente todos os dias, o Filho de Deus me amou e entregou a sua vida por mim. Então, ao chegar à Capela de Pedra, talvez alguém possa ir por curiosidade, por turismo, ou seja o que for, mas já do lado de fora, já lá mostrando o porquê. Para que a gente está ali? O Filho de Deus me amou e entregou a sua vida por mim. Amém, amém. Irmão, aí você passou 5 anos construindo essa capela de pedra. Vocês trabalhavam como? Não tinha folga? Como era? Só tinha folga para almoçar, tomar café? Como é que era? Como é esse sistema lá que você trabalhou lá? Como é que era? 5 anos, irmão? Era assim. Foi longo, porque a gente trabalhava quando tinha material, quando era possível. Isso. Então não que a gente trabalhasse todos os dias nesses 5 anos, né? Vamos lembrar que para comprar cimento, o primeiro saco de cimento, nós juntamos moedinhas. Foram quase R$30 de moeda, um saco de moeda para comprar um saco de cimento. Demorou para a gente juntar, né? Então, tudo feito confiando na providência de Deus, não nas nossas forças. Tudo esperando na providência de Deus. E quando Deus mandava por meio de alguém ou do nosso trabalho ali, os materiais, a gente trabalhava, né? Mas não importava tanto também a conclusão, no sentido humano. Estar ali já era o resultado, entendeu? Não é o resultado, não é o que a gente está vendo agora. É o que o senhor O resultado era a vida ali. Era Deus que edificava em nós a sua igreja, a sua graça, a sua bênção, né? Era Ele que edificava. A gente trabalhava com as mãos fora, mas quem era o verdadeiro construtor era Deus. Era Deus. Irmão, é uma coisa que eu estou aqui pensando aqui. Eu sou um cara muito curioso, eu gosto de perguntar. Irmão, e a água? Como é que você fazia para você moer esse barro? A gente pegava... Porque esse mundo morre. Nesse tempo não tinha água que essas coisas, né? Não. Como é que você fazia aí? Aí, inclusive nessa imagem, lá nas casas, lá embaixo, ali atravessa São José, né? São José. Se eu não me engano. Ali onde hoje tem asfalto, nós pegávamos água lá nas casas, e trazíamos de baldinho na cabeça. Subindo esse morro. Então imagina, para uma massa você vai usar pelo menos uns 5 baldes no verão. Imagina, a gente ia lá embaixo, pegava, trazia um balde, jogava dentro daquela massa, a água sumia. Por isso que evaporava. Botava igual... Aí tinha que voltar lá para pegar mais. Botava aqui o irmão para cadê a água sumia. Até quando eu subo, a subida ali da capela, e a saúde me falta, eu falo, meu Deus, né? Eu subia com um balde de água. Na verdade, o balde subia as mulheres na cabeça, com rodilha. Eu subia com aqueles galões antigos de combustível, que é 20 litros. Sei. Subia aqui, né? Falei, meu Deus, por mais que eu era fraco, né, eu era sempre o mais fraco de todos, mas eu tinha vigor de subir, às vezes 8 vezes por dia e vinha até aí. E agora eu não aguento subir, sozinho às vezes. Mas daí
ao invés de se tornar triste para mim, eu penso em Deus, falo, bendito seja, Senhor, viu? Porque o Senhor me deu vigor para começar tudo isso. E agora, nesse momento, eu continuo pela tua graça, assim como sempre foi. Por isso eu te agradeço. E assim as coisas dão certo. Amém. Sabe? Irmão, o senhor está relatando aí, e eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, e eu acho que é toda a pergunta que a população do Brasil quer fazer. O senhor saiu do seu estado, o senhor veio parar aqui no Codornovo, em cima desse morro, que é um santuário, que, na minha opinião, é obra de Deus 100%, né, irmão? 100%. A obra que Deus realizou, porque eu não poderia ter feito com minhas mãos. Se eu tivesse feito com minhas mãos, teria construído uma capela? Talvez, mas seria só parede. É só parede. Ali o coração sente a presença de Deus, né? E ninguém pode fazer isso por si mesmo. Ninguém pode pegar e transformar um lugar que era muito difícil, era um lugar de prostituição, de assassinato, de droga. Aí em cima era terrível. Era. E de repente esse lugar de morte, esse lugar totalmente impróprio, que ninguém escolheria, perto de um lixão, de repente esse lugar se tornar esse santuário de vida, né? Esse santuário de fato onde a gente sente a presença de Deus verdadeiramente, onde tantas pessoas têm as vidas mudadas mesmo, né? Pela presença de Deus, não porque um ser humano faz alguma coisa, porque o ser humano pode manipular as coisas, ele pode usar dos meios musicais, o meio da palavra, isso. Ele pode fazer o que ele quiser com isso, mas aqui é o próprio Deus que toca a alma, não é alguém que fala alguma coisa bonita e que acontece, é o próprio Deus, é a alma que sente a presença do seu Criador, a alma que sente a cura que Deus realiza naquele coração, a qual só Ele sabe aonde mexer. Então eu fico feliz porque eu vejo isso acontecer todo dia. Deus toca aonde só Ele poderia fazer. Eu poderia pegar, dar um bom conselho, fazer uma oração, mas chegar naquele lugar, só Deus, porque Ele criou todas as coisas e Ele conhece todas as coisas e todos os corações. Né? Amém. Irmão, em que momento você sentiu claramente que Deus estava conduzindo, né, aquela obra, né, a capela de pedra? Que momento que o senhor sentiu? Meu irmão, a cada momento, talvez eu pudesse responder assim, cada momento se evidenciou. Nunca teve um momento em que essa presença de Deus não tivesse marcada ali, né? Como objetivo, como realidade. Mas a cada instante se evidenciou a graça de Deus, a providência de Deus, a sua bênção sobre esse lugar. Porque assim como aquele jovem nas estradas tinha tudo para dar errado, essa capela também. E hoje a gente vê a maravilha que é. A maravilha que é essa capela. É uma capela, ela é natural, natural. Chega lá e dá uma paz na gente quando a gente chega aí nesse lugar. É muito gratificante ter isso aqui no nosso bairro, onde esse lugar aí é lugar de prostituição, droga, assassinato, diversas coisas nesse lugar aí, essa redondeza, né? E hoje esse santuário aí no bairro Codornovo é muito... Há uma coisa muito importante, um conhecimento que Deus iluminou minha inteligência, e eu gostaria de partilhar com vocês. Se uma coisa faz sentido só pra gente, meu irmão e minha irmã, não faz sentido. As coisas reais que Deus inspira um coração, elas se evidenciam, elas se realizam, elas se confirmam. E eu vejo que o ser humano está tão doente, psicologicamente, emocionalmente, porque tem enchido a sua vida de ilusões, fantasias e de coisas que não preenchem verdadeiramente. Por isso, grava bem esse conhecimento. Se uma coisa
faz sentido só para você, toma cuidado, porque geralmente essa coisa não tem sentido nenhum. O que é verdadeiro vai se evidenciar, vai se comprovar. E se você perceber dentro de si, você está nutrindo um monte de fantasias que tem só feito mal para você e para os outros, tenha coragem de renunciar a essas coisas. Porque elas não são a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a vontade de Deus é a vida e vida em abundância, a felicidade, a salvação. E se de repente eu confundir as minhas fragilidades com a vontade de Deus, e isso vai só prejudicando a mim e aos outros, eu tenho que renunciar a essas coisas, né? Para que a verdadeira vontade de Deus se cumpra. Então, olhar a capela de pedra é ver também que Deus se manifestou nesse lugar, a tantos corações, a minha inteligência, e se comprovou. Está aí. Né? Não, e está aí não porque simplesmente a gente vê as paredes. Está aí porque todas as pessoas quando sobem, sentem, têm uma experiência única de Deus. Né? Irmão, aí mais ou menos quantas visitas são feitas aí no mês, mais ou menos, eu tenho mais ou menos... Não dá para saber. Não dá, porque né, cada um vai lá, até no portão aqui, tem um desenho que simboliza o Espírito Santo, porque quem vai lá, vai na hora que Deus assim quis, porque é a hora que a pessoa mais precisava. Né? Então, nessa matemática divina, a nossa cai por terra. Então não tem como fazer um censo. Porque ali vão as pessoas, pode ser que vão muitas, ou poucas, ou nenhuma. Porque depende o momento em que vai ser um bem para a vida das pessoas que vão lá. Né? Mas em geral eu recebo visita quase todos os dias. Em geral, né? Seja às vezes quando me chamam, às vezes quando eu olho assim lá de dentro do eremitério, eu vejo que vão, tiram uma foto, fazem uma oração e vão embora, né? Mas todos os dias tem visitas, né? Graças a Deus, amém. Podcast de frente com o Vigia Topado, nessa quarta-feira, né? Segue a gente aí no canal do YouTube, podcast de frente com o Vigia Topado. Estamos aqui com o irmão Eduardo, né? Irmão esse que cuida aí do santuário da Capela de Pedra aqui no bairro Cordão Novo. E o podcast, a gente continua, podcast desse dinâmico, né, contando a história dele, história dessa muito emocionante, né, que estamos aqui, né, relatando nessa quarta-feira aqui no podcast de frente com o Vigia Topado. Ei, irmão Eduardo, de todas as missões que você realizou fora do Brasil, qual delas que mais desafiou você como ser humano e missionário? Olha, quando eu era peregrino nas estradas, ali eu entendi que eu poderia, pela graça de Deus, andar 1.000, 2.000, 10.000 quilômetros, mas sair, uma peregrinação é que você sai da sua casa até um lugar santo, sagrado. Então, no caminho você faz uma experiência de Deus até essa chegada, que é o ápice do seu caminho, né? Eu, como um peregrino, então eu poderia andar. Enquanto tivesse força, tivesse saúde, poderia andar o quanto desse. Mas eu entendi que sair da casa do meu coração até o santuário da vida do meu próximo era um caminho muito mais longo do que andar 10.000 quilômetros. E às vezes poderia ser a distância de 1 metro. Sair de si mesmo ao encontro do seu próximo é um caminho mais difícil. Então, por onde andei em quase todos os estados do Brasil, em vários países, né? O maior desafio foi nunca me esquecer de que encontraria pessoas com dores, com histórias que eu não tinha a mínima ideia e que eu não deveria reagir de acordo com aquilo que via, mas tentar enxergar e respeitar de uma forma maior. Porque assim como desculpe o exemplo, mas se você tem um animal de estimação, sim, e ele lhe é muito fiel, muito amoroso a ti, mas no momento de dor, que ele possa ser atropelado, alguma coisa assim,
no momento de dor, aquele mesmo animal que sempre lhe foi muito carinhoso, ele pode lhe morder. Verdade. E no momento de dor, às vezes uma pessoa pode dizer coisas, se comportar de alguma forma que talvez ela não se comportaria em outro momento. Então o desafio é de onde andar, encontrar corações feridos, que possam às vezes até reagir contra a gente, mas não agir da mesma forma. Tentar compreender a dor do próximo, né? E isso é de várias formas, da forma respeitosa, de dar tempo às pessoas, de compreender, de perdoar, de aconselhar. Então, em todas as partes no mundo onde andei, busquei sempre a riqueza, de me enriquecer de quem eu conhecia, do dom que cada um tinha, mas de ser auxílio nas dores de cada um. Né? Irmão, irmão Eduardo, o que passou em sua alma, né, quando você ficou frente a frente com o Papa Francisco, irmão? Então hoje começa o conclave, né? E eu tive a graça de, acredito que em 2022, estar junto com o Papa Francisco, lá na biblioteca dele, né, na casa dele. Mas para entender esse encontro, se a gente olhar só o encontro já é bonito, mas é mais. Como peregrino, e já aqui em Codó, na oração nas casas, eu entendi também como um chamado de Deus de rezar pelo Papa, de rezar por aquele que o Senhor escolheu, como um sinal visível da unidade da igreja, né? E também um homem que precisa muito das nossas orações. Né? A gente não sabe que é fácil julgar, falar o que quiser, por meio, caso que a gente ouviu uma reportagem, leu alguma coisa, mas a gente não sabe o que o Papa vive, a gente não está lá. Às vezes pega uma frase que ele disse, mas esquece tudo que ele falou por causa daquela frase. Não tem? E eu pensei, meu Deus, às vezes um Papa pode se sentir sozinho no meio de uma multidão. Então eu vou rezar para que essa oração seja um conforto no coração do Papa. E eu fiz isso por lá na frente dele, não, a vida escondido. A vida toda, escondido, né? Por acho que uns 15 anos eu rezei todo dia pelo Papa. E o Senhor que ouve a oração e que as coisas, como eu disse, elas se confirmam, né? Se evidenciam, dá para a gente ver elas, né? Eu tive a graça, de repente, daquele homem que rezava escondido pelo Papa e que ensinava as pessoas a rezarem também. De repente, eu tive a graça de estar junto com ele. Frente a frente com ele. Frente a frente. E foi uma experiência extraordinária. Porque eu garanto a vocês, viu? Hoje, por causa do conclave, se fala muito da questão política, não, porque é uma escolha política, isso, aquilo. E se esquece que a igreja é sustentada pelo Senhor Jesus, é guiada pelo Espírito Santo, que a igreja é mais mistério do que instituição, né? Então, estar diante do sucessor do apóstolo Pedro, que é o Papa, é uma experiência única, não tem como explicar o que se sente. Porque ele não é um artista assim que você é fã e daí fica emocionado. Não, ali há a presença de Deus, na fragilidade daquele homem e na grandeza daquele homem. E o Papa Francisco, sem dúvida, e cada vez mais as pessoas vão reconhecer a grandeza dele. Ele foi muito gentil, né, comigo, e como eremita, ele pegou e fez uma brincadeira. Ele pegou e falou assim para mim: e aqui em Roma, você trouxe uma cabana para mim dormir? Ele fez assim com a mãozinha. Aí a gente riu. E eu falei para ele que rezava por ele tantos anos, né, que era uma alegria poder agora estar diante dele. Só que esses encontros, eles são muito formais. É que a gente vive outras realidades. Para nós tudo é mais natural, mas esses encontros internacionais, com autoridades, isso, tudo é ali, você entra, formal, cumprimenta e pronto. É o protocolo. E aí tinha um protocolo de que era só para entrar e cumprimentar. O senhor quebrou não é e aí o que aconteceu?
ele me deu essa liberdade, pela forma dele ser mesmo, né? Com todo mundo, mas ali ele, como foi muito gentil, e eu me senti à vontade. Aí o papel do seu papo. Aí ele, não, eu peguei e falei assim para ele, a hora que estava terminando o meu instante, né? Eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Tu perguntou para ele? Eu falei, ele pegou e falou assim, pode, claro. Ele falou assim, claro. Aí eu fui lá e, com muito cuidado, porque ele já estava na cadeira de roda naquele tempo. No tempo que o senhor foi, ele já estava... Era o começo que ele tinha ido para a cadeira de roda. Então, muitas roda. dores, né, no joelho e tudo. E eu com muito cuidado, mas com aquela alegria profunda de abraçar o sucessor do apóstolo Pedro. Aquele que o Senhor Jesus escolheu para apacentar o seu rebanho, né, como fez com Pedro. E eu dei aquele abraço nele e foi maravilhoso. Mas não paro por aí, olha, a graça de Deus é sempre super abundante. Tinham mais os bispos para entrar, tinha mais uns 10 assim, e cada um tinha mais outras pessoas. Então tinha umas 20, 30 pessoas para entrar ainda. E eu fiquei à distância do Papa, esperando então aquelas um monte de gente, aqueles 20 para entrar ainda. Eu fiquei aqui e o Papa estava aí onde você está. Então eu fiquei uma meia hora assim, ali, olhando ali, contemplando aquele momento bonito, vivendo no coração também, e pensando, meu Deus, aquele jovenzinho no Codó Novo, que pedia a Deus ali pelo Papa, e eu estou aqui na frente dele, e fiquei lá essa meia hora ou mais ali, essa distância, e aí o Papa, quando terminou de receber todos, veio assim, o secretário veio com a cadeira de roda com ele assim, e ele veio agradecer os visitantes. Só que a hora que ele veio, ele ficou com a cadeira de roda a distância quase minha do microfone aqui, ficou na minha frente. Ele falou, quero agradecer, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu preparei um café da manhã para vocês, agora eu vou me reunir com os bispos, mas vocês vão tomar o café. E fez o agradecimento. Muito gentil, né? Humilde. Né? Humilde. E ele, os funcionários falaram que ele mesmo escolheu o café da manhã. Assim, eles falaram, né? E aí ele estava aqui na minha frente, como daqui o microfone, aí eu peguei e fiz assim para ele, assim, alegre, né? Aí ele pegou e fez assim, com aquele jeito dele, né? Tá bom, já tinha sido maravilhoso também isso, ele ficar aqui na minha frente. Meia hora mais ou menos lá, mais de meia hora. Mais. Aí ele foi indo embora, assim, para se reunir com os bispos, e ele caiu, lógico que a gente fala, caiu no erro, mas não no sentido de erro e de negativo. Ele pegou e olhou para trás e olhou para mim de novo. A hora que ele olhou para mim, eu fiz assim para ele. Dei tchau, porque todo mundo muito sério ali, muito... Lógico, todo mundo estava emocionado, mas o protocolo era todo mundo muito comportado. Aí eu peguei e dei tchau para ele achou engraçado, pegou e deu tchau para mim, assim. E essa é a última lembrança que eu tenho dele. É emocionante, né? A pessoa viveu um momento desse, né? A última lembrança que tenho do Papa Francisco é ele com muita gentileza retribuindo, dando tchau para mim, né? É muito amém. E a minha ordenação diaconal foi dia 26 de abril, dia do aniversário da sua filha. Foi, da Pituquinha. E foi o dia que o Papa foi sepultado. Foi. Então, eu entendi assim no jeito bonito, né? Porque imagina, eu esperei mais de 20 anos para ser ordenado, né? E de repente, na minha ordenação, era o dia que o Papa estava sendo sepultado, né? E eu entendi, falei, Francisco agora termina a sua missão e eu começo essa nova como diácono, né? E aí foi muito bonito, né? Foi uma graça muito grande também ter sido ordenado nesse dia, né? Parabéns, você mostra o trabalho que o senhor vem fazendo em torno dessa sua vida, né? Com fé, esperança e levando a palavra de Deus para as pessoas que realmente precisam. E, irmã Eduardo, o programa está chegando ao fim, né? Mas a gente tem a última pergunta aqui para o senhor responder para a gente, né? E depois o senhor pode dar suas considerações finais para a população codoense. E é um prazer imenso a gente estar recebendo você aqui no nosso podcast, né? Irmão, hoje, olhando tudo que você viveu, né? O que você acredita ser maior? O ensinamento de Deus, né? Que quis dar para você? Que vale a pena perder tudo por ele, porque ele disse isso. E ele não mentiu, porque ele não pode mentir, porque ele é a verdade. É verdade, viu? Quem perde a sua vida por mim vai encontrá-la, viu? Eu perdi tudo por Deus, viu? Perdi tudo por amor, tantas possibilidades, deixei para
Perdi, deixei por causa da verdade, por causa do amor. E isso que faria um ser humano naturalmente infeliz, me foi fonte de felicidade, viu? De vida. Então vale a pena perder tudo por amor. Vale a pena seguir a verdade, pagar o preço da verdade, né? Porque, meu irmão, o que é a verdade na nossa vida? Aquilo que as pessoas pensam de nós ou a realidade que a gente sabe, que a gente vive na pele, não tem? O que as pessoas nos veem na rua ou quando a gente está dentro de casa, na nossa intimidade. Então, vale a pena seguir a nosso Senhor Jesus. Vale a pena perder tudo se assim for necessário. Vale a pena se arriscar, porque ao final, só Ele, ao final só Ele. E eu espero chegar também o meu dia final, viu? As pessoas não gostam que eu falo essas coisas, mas é verdade, viu? Eu vivo e quanta vida Deus me quiser dar, eu quero, por causa dele. Quantos anos forem. Mas eu espero o meu dia final, viu? Porque eu quero me achegar junto ao meu Senhor, a qual servi todos esses anos, a qual dei minha vida. Então pode parecer estranho um homem esperar o dia da sua morte, mas eu espero. Mas vivo enquanto esse dia não acontece. E alegre, vivo alegre. Mas assim, eu espero o dia que eu me encontrarei com o meu Senhor Jesus Cristo, viu? O Santíssimo Senhor Jesus Cristo. E espero que Ele possa olhar e não porque mereço, possa dizer: servo bom e fiel, viu? Perdeste tudo por mim, me amaste mais do que tudo. Agora vem reinar comigo por todos os séculos, viu? Não por merecimento, mas por graça. E eu espero que chegue esse dia, viu? E se for hoje, quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir, saiba que eu estou feliz de estar vivo aqui, mas se Deus assim me quiser chamar hoje, também vocês testemunharam um homem extremamente feliz de poder dar sim para Deus, o último sim. Amém. Irmão, o programa está encerrando, mas o senhor vai fazer agora, né? Uma oração, uma benção, né? Para o nosso estúdio aqui, para o nosso podcast, onde eu quero que o senhor faça essa benção, né? Para livrar, né? Todos os nossos invejosos, né? Maldosos, se você puder. Então, com todo o coração, vamos voltar a nossa mente, todo o nosso ser, ao nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que quis que a gente existisse e aquele que nos tem chamado à santidade, à verdade, à felicidade, à vida e que tem dado sustento a vocês para essa missão, a missão de comunicar, a missão de ouvir, de se relacionar, a missão de enriquecer a tantos que ouvem, que assistem. Por isso, Senhor, com todo o coração, nós confiamos em Ti. Derrama, Senhor, a sua bênção sobre esse estúdio, sobre esse apresentador, sobre o diretor, sobre todas as pessoas envolvidas, as pessoas que já sentaram essa cadeira e que vão sentar. Derrama, Senhor, a sua bênção sobre elas. E eu peço com todo o coração, Senhor Jesus, que abençoe a todos que estão assistindo esse podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.